O Criador já lhe transmitiu alguma advertência? É fundamental compreender que não se pode desconsiderar os alertas divinos, pois o Todo-Poderoso nos comunica através de diversos indícios, por inúmeras razões. Mesmo quando o Senhor nos alerta sobre nossa integridade, muitos ainda não reconhecem esses sinais, ignorando-os inconscientemente. Prezado espectador, convidamos-te a assistir a esta produção até o término, enquanto desvendamos 7 indicações de que o Altíssimo está buscando te alertar. Não negligencie nenhum desses sinais, pois as advertências celestiais estão intrinsecamente ligadas ao seu bem-estar físico, emocional e espiritual. Antes de prosseguirmos, gostaríamos de incentivar sua inscrição neste canal, caso ainda não o tenha feito, pois isso nos motiva a criar mais conteúdo. O Pai Celestial jamais permitirá que seus filhos se desviem, por isso ele nos adverte e corrige em seu amor incessante. Seu desejo é o melhor para nós. Portanto, quando for agraciado com uma advertência divina, independentemente de sua forma, receba-a com gratidão. Isso apenas demonstra o interesse do Senhor em sua vida, sempre almejando que você alcance seu potencial máximo. Ao perceber que você está se afastando desse caminho, ele prontamente intervém, redirecionando-o ao rumo correto. Então, quais são os indícios de que o Eterno está tentando te alertar? O primeiro sinal são as mensagens recorrentes. Uma evidência clara de que o Criador busca te advertir é a repetição. O Altíssimo frequentemente utiliza a reiteração para captar nossa atenção. Quando ele te envia mensagens repetitivas sobre um tópico ou assunto específico, sua intenção é que você o note. Já se viu em uma situação onde uma mensagem ou tema específico ressoa constantemente em sua vida? Pode ser através de sermões, podcasts, notícias, outdoors, diálogos com colegas ou qualquer meio que o Senhor opte por utilizar. Por vezes, ao abrir as Escrituras, você pode ser atraído por uma passagem em particular. Em seguida, ao ligar o rádio, descobre que o tema dessa passagem é o assunto em pauta. Posteriormente, ao conversar com um amigo, ele menciona novamente o mesmo tópico. Nesse momento, você começa a questionar se o divino está tentando lhe transmitir algo. Com grande probabilidade, ele está. Seu desejo é que você dedique atenção especial a essa mensagem. Nesses momentos, parece que a mensagem tema é onipresente, ecoando de todos os lugares. Portanto, esteja atento. Por favor, não rotule isso como mera coincidência. Não existem coincidências na vida de um filho de Deus. Em vez disso, o Senhor inscreve mensagens nos detalhes práticos de nossas vidas. As mensagens recorrentes podem ser o método divino de direcionar sua atenção para algo que você deve considerar. Nas Escrituras, o Senhor chamou Samuel 3 vezes. Talvez se o Altíssimo o tivesse chamado apenas uma vez, ele teria descartado, pensando ser outra pessoa. Mas o Criador o chamou 3 vezes. Não foi por acaso que o chamado foi repetido. Era para obter sua atenção plena e fazê-lo escutar. E ele escutou, por fim. O livro sagrado, em 1ª carta de Samuel, capítulo 38, versículo 10, narra que pela 3ª ocasião, o Eterno chamou Samuel. Este se ergueu e dirigiu-se a Eli, indagando: Eis-me aqui, pois me chamaste. Eli então orientou Samuel: Retorna e repousa. Se ouvires novamente o chamado, responde: Fala, Senhor, pois teu servo está atento. Samuel assim procedeu, retornando ao seu leito. O Altíssimo aproximou-se e, como nas vezes anteriores, chamou: Samuel, Samuel. Desta feita, Samuel respondeu: Fala, pois teu servo está atento. Este é um indício que pode facilmente passar despercebido. É comum considerá-lo mera casualidade e negligenciá-lo. Doravante, não cometa tal equívoco. Mantenha-se vigilante para reconhecer quando o Criador está lhe enviando mensagens reiteradas. Assim, quando as próximas comunicações recorrentes chamarem sua atenção, não as ignore como um sinal divino de advertência. Em vez disso, mantenha a serenidade, escute atentamente, instrua-se sobre a mensagem e absorva o máximo possível. Em seguida, busque a presença do Altíssimo concernente à mensagem e compreenda sua intenção. Desta forma, você extrairá o melhor de seus avisos e admoestações. Contudo, é crucial atentar para este ponto. O Senhor não é prolixo. Portanto,
Quando ele persiste em enviar uma mensagem que você ignora, ele se cala e o deixa a sós. Repentinamente, você perceberá que as mensagens cessaram. Ele o abandona à própria sorte. Este é o estágio mais temível para um filho do Eterno alcançar. Não permita que isso lhe aconteça. Ao notar as mesmas mensagens surgindo de diferentes fontes, conceda ao Todo-Poderoso a oportunidade de guiar sua vida. O segundo indício de que o Criador está tentando alertá-lo são as convicções internas. O significado literal de convicção é uma crença ou opinião robusta. Ter uma convicção interna implica que você possui uma forte opinião sobre algo internamente, ou seja, você está persuadido dessa crença ou opinião. Este também é um sinal que o Altíssimo utiliza para advertir seus filhos. Quando você tem uma convicção interna sobre um assunto, não a desconsidere, pois é o Senhor se manifestando. Quando o Eterno genuinamente o adverte, você terá uma convicção interna fundamentada em verdades e princípios bíblicos. Por exemplo, se o Todo-Poderoso percebe que você está à beira da depravação moral, ele pode lhe enviar advertências claras, incutindo convicções internas sobre esta área de preocupação. Ele pode evocar essas convicções e relembrar-lhe as verdades e princípios das Escrituras contra tais atos. Passagens como a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18, que proclama: afastai-vos da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que uma pessoa comete são externos ao corpo, mas quem peca sexualmente, peca contra seu próprio corpo. Estas reflexões podem começar a penetrar em seu coração. Nesses momentos, é prudente reconhecer que o Senhor está tentando alertá-lo sobre o caminho que você está prestes a trilhar. Essa convicção interna, enraizada na verdade ou princípio bíblico, foi o sinal de advertência divino. Por favor, não o ignore, não o descarte alegando ser apenas uma ocorrência trivial. Não é. Ouça a convicção, examine-a meticulosamente e obedeça-a conforme indicado. Assim, ao receber uma convicção sobre determinada situação, preste máxima atenção a essa palavra e compreenda sobre o que ele está tentando alertá-lo. O terceiro indício de que o Altíssimo está tentando adverti-lo é quando ele se comunica através de outras pessoas. O Criador pode empregar meios perceptíveis aos ouvidos para se comunicar contigo sobre determinado assunto. Ele pode mobilizar todos ao teu redor para transmitir-te a mesma mensagem. O Altíssimo pode instruir teus amigos, colegas profissionais, progenitores e até mesmo teu consorte para alertar-te sobre algo. Não rejeites tais avisos simplesmente por não serem o que desejas ouvir. Nessas circunstâncias, podes indagar-te porque todos estão expressando as mesmas coisas para ti. Poderias até supor que tudo foi ensaiado e planejado, mas não é o caso. Isso pode ser um indício de que o Eterno está tentando advertir-te sobre algo. Por exemplo, se estás intentando adquirir uma residência e teu cônjuge persiste em expressar desagrado por aquela casa, provavelmente pensarás que ele ou ela está sendo demasiado exigente. Então, ao visitar teus pais, eles mencionam que há algo que estás prestes a comprar e percebem que não deverias prosseguir. Começa a parecer-te familiar agora? Imagina que chegas ao trabalho na manhã seguinte e teu colega começa a compartilhar a história de alguém que foi ludibriado ao tentar comprar uma casa. Nesse momento, deves reconhecer que isso não é mera coincidência. O Todo-Poderoso está tentando advertir-te contra a aquisição daquela residência. Não sejas obstinado e ignores este sinal. O Senhor está te alertando e não deves negligenciar. Isso também enfatiza que deves ser cauteloso com tuas associações. Deves escolher teus amigos criteriosamente, sob a orientação divina. Não podes dar-te ao luxo de estar com pessoas que não são piedosas. Se o Altíssimo te enviar esse tipo de sinal, mas teus amigos não forem capazes de ouvir a voz do Criador, provavelmente perderás essa advertência e tomarás a decisão equivocada, exceto pela misericórdia divina. Para algumas pessoas, o Eterno pode optar por falar através de desconhecidos para comunicar seus avisos e admoestações. Não subestimes este sinal. Ele está tentando alertar-te. Um fator que pode fazer-te perder este sinal é a soberba. Se és do tipo que julga que teu cônjuge não pode expressar opiniões sobre um assunto, então fechaste um canal através do qual o Senhor pode falar contigo. Se és do tipo que acredita que teus pais são demasiado antiquados para conversar contigo, preparaste-te para a ruína.
Pois mesmo quando o Todo-Poderoso deseja falar-te através deles, eles preferem permanecer em silêncio, sabendo que podes rejeitar suas opiniões. Por último, pode ser do tipo que não se associa a ninguém no trabalho. Isso pode afetar tua vida. Não pode ser amigo de todos, mas escolhe amigos piedosos e busca a paz com todos os homens. Quando eides assim, o Criador dispõe de muitos canais para falar contigo. O quarto indício é quando o Eterno fala de forma audível para alertar-te. O Altíssimo pode advertir-te através da voz perceptível aos ouvidos. Este é o mais direto de todos os sinais e também pode ser considerado o mais fácil de identificar. Não há necessidade de decifrar ou decodificar qualquer significado oculto. É o Senhor falando contigo em termos claros. O que mais poderias desejar? No entanto, este é um sinal que pode ser bastante incomum. Era principalmente apreciado por alguns dos antigos patriarcas da fé no Antigo Testamento. Nem todos nesta dispensação terão o privilégio de ouvir o Criador de forma audível quando precisam tomar decisões. Mas, às vezes, o Todo-Poderoso opta por agir dessa maneira. Afinal, ele age conforme lhe apraz. O Senhor falou a Noé de forma audível, advertindo-o sobre a destruição iminente que se aproximava da terra. O livro do Gênesis, capítulo 6, versículo 13, relata: O Altíssimo comunicou a Noé: Decidi pôr termo a toda a humanidade, pois a terra está repleta de violência por causa deles. Sem dúvida, aniquilarei a eles e a terra. Noé ouviu e acatou a advertência divina. Podes imaginar escutar o Criador dessa forma e ainda assim ignorá-lo? Sabes o que teria ocorrido com a humanidade? O Todo-Poderoso teria exterminado toda a raça humana e animal, sem deixar vestígios. Mas porque alguém atendeu a este alerta, as criaturas foram preservadas. O Eterno também se manifestou e falou de modo audível a Saulo em sua jornada para Damasco. O livro dos Atos, capítulo 9, versículo 4, narra que ele tombou ao solo e ouviu uma voz indagando-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esta foi uma advertência divina para Saulo, e ele a atendeu. Este singular aviso e encontro transformaram completamente o rumo de sua existência. Foi após esse episódio que o Senhor alterou seu nome para Paulo. Este homem, Paulo, tornou-se um apóstolo e uma notável testemunha do Evangelho. Ele se converteu em um instrumento valioso nas mãos do Altíssimo, que o utilizou poderosamente para alcançar tanto judeus quanto gentios. Paulo redigiu epístolas para diversas comunidades e foi responsável por quase metade dos livros do Novo Testamento. Isso é o que sucede quando não se negligencia as advertências divinas. Abre-se espaço para que o Criador te utilize poderosamente conforme sua vontade. Se tiveste o privilégio de vivenciar este sinal, seria um desperdício ignorá-lo e não dar ouvidos. Pode ser perdoável para alguém que recebe os outros sinais e os desconsidera, mas para ti, que ouviste o Altíssimo de forma audível, não deves ignorar suas advertências. Existem outros indícios que revelam que o Senhor está tentando te alertar? Certamente. Vamos examinar o quinto sinal. O quinto indício que sugere que o Todo-Poderoso está tentando te advertir é uma sensação de inquietude. Quando estás prestes a decidir sobre determinado assunto e experimentas um sentimento perturbador a respeito, pode ser o Eterno tentando te alertar. Essa sensação é quase inexplicável para outras pessoas. Tu simplesmente sabes que teu coração não está em paz em relação ao assunto. Quando as pessoas te pedem uma razão concreta, não consegues explicar claramente. Não ignores esse sinal, pois pode ser o Criador tentando te advertir. Por exemplo, se receberes uma proposta de emprego após anos de busca, todos ao teu redor esperam que a aceites, o que parece uma prece atendida. Contudo, pode sentir-te inseguro sobre o emprego após a entrevista, hesitando em responder à carta de oferta. As pessoas podem chamar-te de indolente e até mesmo de insensato. Nesse momento, deves recorrer ao Altíssimo em orações acerca desse sentimento inquietante e descobrir o que ele está tentando te comunicar. Talvez ele esteja te aconselhando a não aceitar esse emprego porque um melhor e mais gratificante está por vir. Quando receberes este sinal do Senhor, ora a ele para compreender o que ele está tentando dizer. Podes parecer tolo aos olhos dos outros, mas opta por ouvir o que o Criador tem a dizer sobre isso. Quando o faraó teve um sonho, conforme relatado no livro do Gênesis, capítulo 41,
As escrituras registram que ele despertou com a mente perturbada. Ele não ignorou essa sensação. Ao invés disso, convocou todos os sábios do Egito. Essa única ação salvou a nação egípcia e seus países vizinhos de enfrentarem 7 anos de uma terrível escassez de alimentos. Muitas consequências estavam atreladas ao seu sonho. Se ele o tivesse ignorado, o Egito teria padecido anos de fome, José não teria sido libertado da prisão e nomeado primeiro-ministro, não teria se reunido com seus irmãos e pai, e as nações vizinhas não teriam se beneficiado dos alimentos disponíveis no Egito. Todos esses eventos ocorreram porque alguém optou por não desconsiderar um sentimento perturbador e instável que experimentava. Tu também deves aprender com isso. Da próxima vez que notares uma sensação instável sobre uma questão, não a ignores, pois pode ser o Todo-Poderoso tentando te alertar. Não deves negligenciá-lo. O 6º indício que revela que o Altíssimo está tentando te alertar é quando consequências adversas sucedem tua desobediência. O Criador é abundante em misericórdia, mas ocasionalmente permite que ocorrências negativas aconteçam para demonstrar que Ele está tentando te advertir. Ele pode aguardar até que o tenhas ignorado e desobedecido antes de permitir que isso aconteça. Então, quando resultados desfavoráveis seguem tua desobediência, o Eterno mostra que está tentando te alertar, especialmente se ele te advertiu previamente e optaste por seguir tua própria vontade. Este é um sinal severo que ninguém deveria desejar experimentar, pois as consequências negativas podem ser irremediáveis. Um exemplo disso é a história de Sansão nas Escrituras. Sansão era um homem para quem o Todo-Poderoso tinha grandes desígnios em Israel. Ele era um nazireu, tão especial que o Senhor forneceu advertências e precauções antes de seu nascimento, conforme as Escrituras. Sansão foi a única criança para quem o Altíssimo fez isso. Que grande privilégio! Mas ele deu ouvidos a essas advertências? Não, e isso resultou no fim de sua vida. Vergonhosamente, ele pereceu junto com seus inimigos. As advertências do Criador para Sansão eram claras. O livro dos Juízes, capítulo 13, versículo 35, relata que o mensageiro do Senhor apareceu à mãe de Sansão e disse: Tu és estéril e sem filhos, mas conceberás e darás à luz um filho. Agora, atenta para não beberes vinho ou outra bebida fermentada e não ingerires nada impuro. Ficarás grávida e terás um filho cuja cabeça jamais deverá ser tocada por uma navalha, pois o menino será um nazireu consagrado ao Altíssimo desde o ventre. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Sansão ignorou esta advertência, e as consequências negativas seguiram sua desobediência. O homem que o Todo-Poderoso pretendia que liderasse e libertasse sua nação das mãos dos filisteus acabou perecendo com esses mesmos filisteus. Ele não cumpriu o propósito divino para sua vida. A consequência negativa que se abateu sobre ele era irremediável. Foi despojado de seus poderes e morreu. Não aguardes até que ocorrências negativas aconteçam contigo. Podes evitá-las, só precisas estar atento às advertências do Eterno. Cessa de ignorar aqueles sinais que mostram que ele está tentando te alertar. O 7º e derradeiro sinal que indica que o Criador está tentando te advertir é quando ele te fornece instruções específicas sobre algo. Isso é semelhante a quando o Altíssimo fala audivelmente contigo. A única diferença é que vem acompanhado de instruções específicas. Geralmente, apresenta-se na forma de faça isso e não aquilo, sendo instruções breves e claras. O Senhor fornece esse tipo de orientação para dissipar dúvidas e confusões. Terás certeza de que é isso que Ele espera de ti. Jamais deves ignorar este sinal. Esteja atento às coisas que o Todo-Poderoso te instrui especificamente. Ele está tentando te advertir e alertar sobre elas. Não sejas uma criança esquecida. Presta atenção a todos os detalhes das instruções e obedece-as conforme indicado. A narrativa do jovem profeta no primeiro livro dos Reis, capítulo 13, é um bom estudo de caso para isso. Ele recebeu instruções específicas do Altíssimo sobre sua missão ao rei. O versículo 9 diz: Pois pela palavra do Senhor fui ordenado, não comas pão nem bebas água, nem retornes pelo caminho que vieste. Ele não foi instruído a comer ou beber durante esta missão. Essas eram instruções claras do Criador. Nada deveria tê-lo feito ir contra isso. No entanto, ele deu ouvidos ao velho profeta porque este era um profeta. Mas era um profeta maior que o Altíssimo?
Foi o profeta que o enviou nesta missão? Não. Contudo, ele escolheu a voz de um homem em vez da voz do Todo-Poderoso que o enviou. É imperativo que sejas cauteloso com a voz que estás escutando atualmente. Não exaltes os conselhos humanos acima das instruções divinas direcionadas a ti. O jovem profeta quase concluiu sua missão com êxito, apenas para arruiná-la com desobediência. O Altíssimo deseja teu sucesso também. Não o comprometas com desobediência e negligência aos seus sinais de alerta. Para interpretar este sinal e outros mencionados nesta exposição, é necessário que sejas capaz de ouvir o Criador, ou seja, deves manter um relacionamento harmonioso com Ele. Comunicar-se efetivamente com o Todo-Poderoso é uma virtude que todo filho do Eterno deve possuir. Não trates isso com leviandade. Todos estes são indícios de que o Senhor está tentando te advertir. Podes ter notado um deles em tua vida, ou talvez mais de um. A partir deste momento, deves cessar de ignorá-los. Nesta exposição, observaste o que ocorre quando se negligenciam os avisos divinos. O desfecho é que nunca termina bem quando ignoras suas advertências. Desvias-te na direção oposta ao propósito que ele tem para ti. Como Sansão, também entras em batalhas e perdes. Como o rei Acabe, quando ignoras os avisos e instruções divinas, conforme relatado no segundo livro das Crônicas, capítulos 17 e 18, o Altíssimo advertiu o rei, mas ele desconsiderou. O fim para ele foi a destruição. Pereceu no primeiro dia de batalha. Como o rei, quando ignoras as advertências do Criador, a ruína se aproxima. O grande sábio, rei Salomão, adverte repetidamente no livro de Provérbios que um sábio acatará conselhos. Não sejas uma criança insensata. Ouve as advertências do Eterno e dá-lhes ouvidos continuamente. Ignorar os avisos divinos enfraquece teu relacionamento com Ele e é prejudicial à tua saúde espiritual. Por vezes, deves deixar tua curiosidade à porta ao te relacionares com o Todo-Poderoso. Muitos perdem esses sinais porque sempre desejam estar cientes de tudo, querem conhecer a razão de todas as coisas. Nem sempre precisas compreender o escopo completo de tudo. Se Ele ordenou, simplesmente obedece. É aqui que entra a confiança no Senhor. Confia nele o suficiente para ouvir suas advertências. Confia nele o suficiente para não ignorar os sinais de alerta que ele te mostra. Supõe que os sinais de alerta em tua vida sejam continuamente ignorados. Nesse caso, o Criador, porque não deseja que sejas ignorante, frequentemente enviará alguém à tua vida para lembrar-te de estar atento. Sê sóbrio, sê vigilante e ouve, pois há um perigo potencial à frente. Quantas vezes algo ocorreu em tua vida e, posteriormente, percebes que havia numerosos sinais, mas optaste por ignorá-los? Que o Altíssimo abra teus olhos, ouvidos e coração para os sinais de alerta ao teu redor, especialmente os alarmes que já dispararam. Jamais é um bom momento para desconsiderar os sinais de alerta divinos. A Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículos 5 e 6, diz: E vos esquecestes completamente desta palavra de encorajamento que se dirige a vós como um pai se dirige a seu filho? Diz: Meu filho, não desprezes a disciplina do Senhor e não desanimes quando Ele te repreende, porque o Senhor disciplina aquele que ama e castiga todo aquele que aceita como seu filho. Isto é para te dizer que o Criador vai te corrigir e te advertir porque te ama. Ele te enviará avisos porque te aceita como seu, não porque te odeia. O Todo-Poderoso não te adverte porque te despreza. Ao contrário, Ele o faz porque é seu filho escolhido e amado. Esse entendimento deve te levar a responder positivamente aos seus avisos e advertências. Já deste um bom conselho a alguém e eles o ignoraram? Com certeza não te fez sentir bem, correto? Já refletiste sobre quantas vezes fazes isso com o Eterno? Pensa em como ele deve se sentir cada vez que eides assim. Ninguém oferece melhor orientação do que o Senhor. Ainda assim, às vezes ignoramos seus avisos e direcionamentos. Não subestimes as advertências do Altíssimo. Não o tenhas em tão baixa estima a ponto de desconsiderar seus alertas. Eles geralmente visam tua proteção. Cessa de ignorar suas admoestações a partir de hoje. O Criador sabe melhor, não tu, nem eu. O te do poderoso envia visos para impedir que experiments adversidade iminente. O Eterno conhece o que desconhecemos. Ele vislumbra o fim desde o princípio. Se ele antevê um perigo à frente,
Envia alertas antecipadamente. Ele não deseja que caminhemos em risco. Sua intenção é nos resguardar constantemente. As epístolas do apóstolo João às 7 comunidades da Ásia Menor capturam uma imagem vívida disso. O Senhor enviou advertências a elas por intermédio de João. Houve diferentes alertas para cada assembleia. À igreja de Éfeso, ele os advertiu sobre terem abandonado seu primeiro amor. Alertou-os que se não se arrependessem, seus candelabros seriam removidos de seu lugar. À comunidade de Pérgamo, o Altíssimo os advertiu acerca dos falsos ensinamentos. Declarou que lutaria contra eles com a espada de sua boca caso não se arrependessem. A igreja em Filadélfia foi alertada para não perder suas coroas. Esses perigos iminentes teriam se concretizado nessas comunidades se ele não tivesse enviado tais advertências. O Criador não deseja nossa ruína. É por isso que nos adverte. Ele também envia alertas para nos impedir de adentrar territórios perigosos e para que não incorramos em erros. Reflete sobre o infortúnio que poderia ter sido evitado se a esposa de Ló tivesse obedecido às advertências do mensageiro celestial. Ela não teria se transformado em uma estátua de sal, tornando-se um símbolo de desobediência. Considera o que poderia ter sido evitado se Ló tivesse sido alertado sobre abster-se da bebida oferecida por suas filhas. Elas não teriam tido a oportunidade de se deitar com ele, e uma geração problemática não teria nascido. Agora, peço-te que respondas a esta indagação com sinceridade. Há advertências que negligenciaste no passado ou que estás prestes a negligenciar. Este é o momento propício para te arrependeres e modificares teus caminhos. Atenta para os avisos do Altíssimo, a fim de te preservares de tribulações desnecessárias. As recompensas pela obediência são demasiado preciosas para serem desperdiçadas. Elevemos nossas vozes em oração, meu Criador celestial. Desejo expressar minha profunda gratidão por tudo que vós tendes realizado em minha existência e por todas as bênçãos futuras que derramareis sobre mim. Sou imensamente grato, Senhor, por me terdes moldado a vossa divina imagem e por sempre almejardes o meu bem-estar supremo. Meu coração transborda de reconhecimento, Jesus, pelo vosso amor incondicional. Vossa afeição por mim precedeu minha própria consciência, e sinto-me honrado por ter sido escolhido como recipiente de vosso carinho infinito. Que vosso santo nome seja eternamente glorificado. Amado Deus, agradeço pela inabalável certeza de vossa presença constante em minha jornada terrena. Sinto-me abençoado pelo privilégio de poder invocar vosso auxílio divino. Vossa vigilância e orientação são fontes de conforto, pois sei que jamais me abandonareis à solidão. Não há desafio que supere vosso poder soberano. Glória seja dada ao vosso nome, agora e por toda a eternidade. Senhor, sou grato por vosso desejo de me preservar das adversidades. Vossa vontade não é que eu sucumba à desgraça ou à ruína, nem que eu tropece em erros fatais. Vosso amor paternal visa me proteger dos perigos que me cercam. Por isso, enviais-me avisos oportunos, guiando-me pelo caminho da retidão. Por estas e incontáveis outras bênçãos, todo o louvor seja dirigido a vós. Imploro, ó Deus, que me concedais a graça de estar sempre atento à vossa voz. Ajudai-me a acatar vossas instruções divinas e a não negligenciar vossos conselhos preciosos. Peço que aguceis minha percepção espiritual, para que eu possa discernir claramente vossa vontade. Suplico que me ensineis a confiar plenamente em vós, especialmente nos momentos de provação. Fortalecei minha fé em vosso poder redentor e fazei-me compreender que vossa força supera infinitamente qualquer obstáculo que eu possa enfrentar. Não desejo trilhar o caminho da vida em solidão. Anseio por vossa orientação divina em cada passo de minha jornada. Ensinai-me, querido Deus, a cultivar uma obediência inabalável às vossas diretrizes, mesmo quando estas pareçam desafiar a lógica humana. Sou profundamente grato pela vossa palavra, que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Agradeço pela segurança que encontro em vossas promessas e pela certeza de que minha vitória está assegurada em vós. Obrigado, Senhor, por atenderdes às minhas preces. Em nome de Jesus, elevo esta oração. Assim seja. Estou convicto de que esta mensagem tocou profundamente vossa alma. Rogo-vos que demonstreis vosso apreço e compartilheis este conteúdo edificante, a fim de encorajar outros corações.
Não vos esqueçais de vos inscrever para receberdes mais reflexões inspiradoras. Aguardo ansiosamente nosso próximo encontro virtual.